apesar de ser católico, diria católico dissidente, que tem algumas posturas da Igreja Católica, como ser contra a camisinha, enfim, uma série de coisas nessa área que me parecem, com as quais eu não concordo. Mas na sua igreja há inclusive uma veemência, por exemplo, em relação aos homossexuais, tratar o homossexual como doente, quer dizer, como se fosse uma doença. Eu acho, sinceramente, que eu não entendo como é que uma pessoa como você, que tem uma visão moderna das coisas, pode se posicionar nessa área, tendo conhecimento, tendo o nível de conhecimento que você tem. Por que há essa postura quase que medieval em relação ao homossexualismo? Não há essa postura. Hoje nós estamos debatendo no Congresso, talvez seja por isso que você tocou no assunto, a lei da homofobia. A lei da homofobia passou na Câmara, mas eu tenho a impressão que os deputados não sabem a extensão daquilo que eles aprovaram. Ela muda 3 códigos de lei. No Código Penal, a lei da homofobia transforma você criticar o homossexualismo em crime de opinião. Eu não concordo. Eu acho que a gente deve respeitar o homossexual, eu sou contra a violência, eu sou um dos direitos humanos, vivi 10 anos na África. Mas você acredita piamente que o homossexualismo é curável, que é uma doença? Não, eu não acho que seja uma doença, a medicina deve dizer isso, mas a minha opinião como leigo, não. Agora, eu acho que é pecado. Eu acho que não é natural. E acho que tem o direito de expressar. Mas por que não é natural se é uma coisa... não é uma, você fala como se fosse uma opção, que a pessoa de repente dissesse, por que eu vou ser? Eu acho que eu vou ser homossexual, estou gostando desse negócio aí, é bom porque eu vou sofrer muito, vou ser um pária na sociedade, dizem que não há mais preconceito, mas é o que eu quero, sou masoquista, quero sofrer mesmo. Quando me parece que é quase que é quase que um problema genético hoje em dia, desse que a pessoa nasce. Você, aliás, aqui entre nós, senador, você vê alguns meninos de 6 anos de idade, 7 anos de idade, que você já percebe todo um jeito mais efeminado, toda uma coisa assim mais feminina, e que quer dizer, com o tempo, esse menino, que é da maior pureza, da maior ingenuidade, vai ser homossexual. E daí, quer dizer, então se se ele nasceu assim, como é que pode ser contra a natureza se tudo que Deus fez é bom? Aliás, está lá, né? Deus criou e disse que era bom, isso é bom. Então por que seria contra a natureza? Olha, Jô, a discussão se o homossexualismo é uma coisa genética é muito ampla. Não, mas se é contra a natureza, quer dizer, é pecado. Porque pecado vem de pecados, de errar o alvo. Como se a pessoa é aquilo? Jô, essa é uma discussão muito ampla e que a gente não tem uma conclusão. Mas aí, por que a igreja tem que opinar sobre isso? As pessoas... Não, eu acho que as pessoas têm que ter opinião própria. Eu tenho a minha, você tem a sua, a gente tem que se respeitar. O que a lei da homofobia quer é transformar em crime de opinião, isso é uma coisa antidemocrática, com pena de 2 a 5 anos, quem criticar o homossexualismo. Você acha que deve se deixar criticar o homossexualismo? É passível de crítica? Isso é que eu não entendo. Eu acho que as pessoas... Você dizer assim, vamos criticar agora o gordo. Não, aí é uma coisa diferente. O gordo é um pecador, porque é contra a natureza, é antinatural, logo é pecado. Você parte... O cara é gordo, é pecador. Você parte do princípio de que o homossexualismo é uma coisa genética, as pessoas nascem assim. Não é necessariamente genético. Ou que as pessoas nascem assim. Ou nascem ou não nascem, ou que seja uma opção. A pessoa chega, sei lá, 50 anos assim, vou virar viado. O que é que a igreja tem a ver com isso? Por que o sujeito é mais pecador por causa de uma opção sua? Não. Eu não vejo qual é o pecado, já que não interfere na sua salvação. Eu não vejo ninguém no céu barrando a entrada de uma pessoa. Não, você é viado, vai pro inferno. Eu não consigo ver isso, dada inclusive a generosidade. E, quer dizer, você como cristão sabe que, pelo menos para mim, a coisa mais forte que existe no cristianismo é o perdão imediato. Não, Jô, né? Então, eu acho que, bom, aí é uma questão de consciência, eu respeito a sua opinião e espero que você respeite a minha também. Claro que sim. Eu acho que numa democracia como a que vivemos no Brasil, as pessoas têm opções.
heterossexual, outros são homossexuais. Outros são as duas coisas. Outros são as duas coisas. E a gente tem que encontrar uma convivência respeitosa. Agora, você tem uma fé no Brasil, tanto católica como evangélica, e para essas pessoas, como para mim também, o homossexualismo não é uma coisa com que as pessoas nascem. Pode ser uma tendência, como as pessoas têm tendência à violência. Não, mas eu acabei de falar, mesmo que não nasça. Mas você não deixa mesmo eu que não falar. nasça. Desculpa, por favor. Não é possível. Então, portanto... Não, desculpa, eu reconheço. Ele é um jornalista que escreveu sobre a vida de um ex-crente, ele mesmo. Eu vou conversar com Fábio Marton. Agora, o curioso é que eu estou aqui com você, é jornalista, Marton ou Marton? Marton. Marton. E está lançando um livro, Ímpio, ou Ímpio, é isso? Ímpio. Como é que se deu essa reversão? Que há a conversão e há a reversão. Quer dizer, você era crente e de repente perdeu totalmente a fé? Sim, eu fui crente até o limite disso, né? Eu fiz tudo o que ia ver para fazer lá. Eu preguei no púlpito, eu cantei, ajudei a expulsar o capeta da minha mãe, tive um capeta expulso de mim mesmo. Da sua mãe também? Da minha mãe eu dei uma força só. Mas resolveu? Ah, sim, na hora pelo menos sim. O meu pouco mais complicado. Ajudou. Na verdade a gente teve que dar um ipom nela, segurar ela no chão um pouco assim, mas passou. Mas o que eu acho engraçado é o seguinte, é que era uma seita muito específica, não é? Porque quando a gente fala, poxa, a gente começa com o protestantismo e nós temos várias seitas, várias vertentes seríssimas, mas a sua, pelo nome, já me parecia uma coisa estranha e de repente... acabou, como é que chamava? Como era o nome? Igreja Evangélica Exército Celestial. Exército Celestial. Que fim levou o Exército Celestial aqui? Olha, a última vez que eu tive notícia, o cara tava vendendo bombom dentro da igreja, montou uma bomboniere lá e mudou de ramo, eu acho, assim. E ele tinha um stand de tiro também, acho que o stand de tiro ele continuou, assim. Dentro do... Não, atrás da igreja tinha um stand de tiro, para assim. treinar o Exército Celestial. Ele falava que era capelão do exército em Osasco, em Quitaúna, assim, eu não sei se ele era realmente, mas ele dizia que ele era. Agora, de repente, você virou totalmente ateu, é isso? Sim. Ou agnóstico? Bom, você sabe qual é a diferença, sim, né? Sim, claro. O agnóstico é um ateu cagão, no fundo. Sabe? Ele, não acredito, eu não explico, isso não dá para entender, mas entra num avião... Eu posso concordar que é impossível você provar que Deus não existe, entendeu? Claro. Então, nesse ponto, você poderia dizer que eu sou agnóstico, assim, na verdade, ou que não existe ateu, porque o cara que consegue provar que Deus não existe é maluco, assim. Você não tem como provar que qualquer coisa nesse mundo não existe, né? Só pode provar que as coisas existem, assim. Sei lá, se você disser que unicórnios não existem, me prove que não existem. Vai passear pelo mundo inteiro, né? Olhando a cada canto, achando um unicórnio. Se tem. Eu só quero dizer que o Vaguinho tá te olhando, quase que te medindo, assim, para ver se vai dar um bom santinho. Ele me acha esquisito, eu acho. Hein? Eu acho que ele me acha esquisito. É capaz. Diferente. Por que a sua família foi até a chácara de um amigo desse pastor? Para ver o fogo cair do céu. Ver quem caiu do céu? Fogo ia cair do céu. O fogo ia cair do céu. O pastor prometeu isso pra gente desde o começo, o pastor do Exército Celestial, sei lá, não sei se era meio coisa de artilharia ou o que ele planejava, assim, mas a gente foi ver o fogo cair do céu. Mas não era Sodoma e Gomorra, ele não estava pretendendo matar todo mundo, ele disse que o fogo ia cair do céu como outra metáfora de outra parte da Bíblia que eu não consigo me lembrar agora, mas era uma coisa positiva nessa parte. Então, Pentecostes. Isso. Muito bem. Então ele veria... ele falou que a gente ia ver o fogo cair no céu, como em Pentecostes, assim. Agora, deixa eu te falar uma coisa que eu acho que é uma confusão devido
a erro de tradução que acabou sendo um erro de interpretação. Quando os discípulos saem para pregar o Evangelho, Jesus diz que eles vão ter o dom de falar em todas as línguas, porque cada um vai para uma região do mundo. Então, mas vocês não se preocupem que chegando na região que vocês chegarem, vocês vão saber a língua, vão falar a língua. Quer dizer, é um dom do Espírito Santo, tanto que muitas pessoas, quando vão fazer uma oração, ou quando vão se apresentar num palco ou num programa, fazem uma oração pedindo que o Espírito Santo ilumine o que ele vai dizer, enfim. Esse é o sentido real. Tem traduções que se perdem, como Moisés durante anos teve chifres, e na realidade era uma auréola, só que na tradução copiaram errado e ficou ele de chifre, até o Michelangelo botou ele de chifre. Mas aí falam o seguinte: ele fala em línguas. Não é bem isso, ele fala em várias. E aí de repente falam. Bom, isso é um ponto. Suri cantaramahaliando, oh Jesus maravilhoso, oh Surinianaramaraio, Jesus, eu abençoo Jô Soares. Enfim. Quer dizer, uma coisa que era para falar em várias línguas ficou. Glossolalia é o nome disso. Falar em língua simplesmente enrolando, né? Simplesmente enrolando a língua para falar assim se chama glossolalia. E teve... Que é o oposto da intenção da intenção. No Pentecostes aparece os apóstolos falando com as pessoas reconheciam a língua delas. Pessoas de várias regiões do mundo estavam lá e receberam e entenderam a língua delas. O dom era esse, né? Obviamente isso não tem nada a ver, porque isso não é língua de nada. Inclusive foi provado que isso não é língua de nada. O linguista americano, o W.J. Samarin, ele escreveu um livro nos anos 70 sobre isso. Então ele descobriu que a língua estranha, como acontece nas igrejas pentecostais, é diferente em cada país. Mas não são em todas as igrejas pentecostais. Pentecostais, por definição, quer dizer que eles acreditam no Pentecostes em línguas estranhas. Mas nesse sentido? Nesse sentido. Não. Quer dizer que eles acreditam em línguas estranhas. Falar em línguas estranhas, realmente. Se você vai para a Grécia e está falando grego, você de repente foi iluminado para aprender a falar aquela língua. Não é para você chegar na Grécia e ficar, porque aí também, aí em vez de não te entenderem só na Grécia, não te entendem em lugar nenhum, né? Mas pela definição, pelo menos que eu aprendi enquanto eu estava lá, Pentecostes é importante para os pentecostais justamente por isso. Eles se marcam com isso porque eles são as igrejas que falam línguas estranhas e acreditam em milagres do Espírito Santo, como em Pentecostes. Então falar em línguas estranhas é até um rito de passagem, assim, de certa forma. Quando você fala pela primeira vez em línguas estranhas dentro da igreja, você foi batizado no Espírito Santo. De certa forma, quer dizer que você for um adulto. O oposto da intenção do Espírito Santo, que é exatamente de comunicação. Mas né? Aí tem o dom também de traduzir línguas estranhas, né? Algumas vezes está falando, e Deus está dizendo que, sei lá, vai cair café na sua camisa, se você for falando Jô Soares. Aconteceu comigo agora. Caiu café na sua camisa? Caiu café na minha camisa, sim. Mas isso é coisa do Vaguinho. Isso aí é marca. Né? O que aconteceu quando você subiu? Por que você subiu no telhado de casa? Para ver o mundo acabar. Para ver o mundo acabar. Tava uma lua meio vermelha no céu naquele dia e eu tive a impressão que Deus estava falando comigo que o mundo ia acabar, aquela era a hora, e que eu devia subir lá para aproveitar esse momento. Porque é uma coisa positiva, né, na visão desses crentes, assim, o mundo acabar. Claro, você vai ser arrebatado. Você sabe que tem uma amiga que me ligou muito preocupada, disse, o que você vai fazer quando o mundo acabar? O que você vai fazer? Eu digo, vou fazer dieta. O mundo vai acabar, cortar o cabelo, vai fazer o quê se o mundo acabar, né? Há essa preocupação. Onde é que você vai estar quando o mundo acabar? Qualquer lugar. Agora, o mundo acaba com data certa? Tem outra data? Não. Em 2012, segundo... Isso é calendário maia, isso é outra história. O calendário maia. Não é muito reconhecido por eles. Que não quer dizer nada também, porque é uma época, enfim, é uma loucura. Agora, o que aconteceu que você foi desbatizado, vamos dizer, da igreja do Exército? O Exército acabou, a igreja do Exército, e eu fui para outras igrejas, outras mais normais, assim, fui para Assembleia, para Evangelho Quadrangular. Bom, mas aí tudo bem, mas por quê? E de repente
passou por isso tudo e aí ficou ateu. Não, não foi tão rápido assim. Desde que eu era criança, eu era muito nerd. Adorava ciência, adorava... sei lá, eu li o livro de ciência antes de começar a aula. Einstein acreditava em Deus. Isso é debatível, assim. Isso é debatível. O Deus que Einstein falou claramente que ele não acreditava num Deus pessoal. Mas ele usava essa metáfora Deus. Deus pessoal. É o Deus dos cristãos. Evidente. Tem um tipo de religião, por exemplo, que eu não entendo, que é o seguinte: você não pode doar órgãos. Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová, não pode doar órgãos. Eu fico pensando, por quê? Será que o sujeito chega no céu e Deus vai perguntar: cadê o teu olho? O que você fez? Cadê a porra do olho? Como é que você vai enxergar isso tudo? É realmente uma imagem de Deus desse tamaninho, não é? Isso não é o Deus que não há gesto maior de entrega, de amor, do que você doar alguma coisa, doar uma parte sua para salvar uma vida. E você já está morto, não é que você tira vivo. Não, me dá o olho aí, vivo mesmo, tá bom. Então eu não entendo. Tem uma coisa mais grave ainda que eles fazem, que é proibir as crianças deles de receber doação de sangue. Isso eu acho um problema, assim, sei lá. Richard Dawkins falou que ele considera a religião um abuso infantil, né? Que, sei lá, ele é um cara bastante militante, bastante sério nisso de ateu, ele realmente é muito contra a religião. Então ele considera a religião ensinar o conceito de inferno para as crianças uma forma de abuso infantil. A criança fica apavorada, entendeu? Tá fazendo abuso psicológico para ela. Eu não chego nesse ponto, assim, eu não acho não, isso. Eu não sou, bom, eu não sou ateu, quer dizer, isso eu acho que fica claro, o jeito que é devoto de Santa Rita de Casa, realmente não pode ficar difícil ser ateu, né? Mas eu acho que há exageros dos dois lados. Você dizer que, por exemplo, que a religião é o que? Um abuso... Abuso infantil. Ensinar o inferno para as crianças é abuso infantil, ensinar a ideia de inferno. Mas eu não sei se isso é ensinado, porque em tribos, em todo lugar do mundo surge esse conceito, que eu acho que é muito mais um conceito moral do que religioso, né? A pessoa usa, olha, não sei o que você vai... Inferno não chega a ser uma ideia universal, nem toda religião tem isso, assim. Mas a questão nisso... Não, mas tem um lugar pior e um melhor, não tem? Pode ser karma, por exemplo, não é nem lugar. Você vai... Karma, reencarnação. Alguma coisa vai te acontecer. Tu vai virar bode. Tu vai... Isso. Enfim, é as formas que a religião... Tu vai cair no livro do Vaguinho. Compensar. São as formas que a religião tenta compensar pelas coisas que a gente não gosta na vida. A gente odeia a morte. O que a religião diz sobre a morte? A morte não existe. Você vai reencarnar, você vai, sei lá, vai estar num lugar melhor depois. Reencarnação eu não acredito. Eu não acredito. Quer dizer, também não acredito que a pessoa morra e depois não tenha mais nada que fazer. Então volta para ficar dando palpite na vida das pessoas. Joga no cavalo. Pô, isso eu queria que existisse. Joga no cavalo, qual que é o número da loteria, isso seria legal até. Realmente até hoje não... Eu entrevistei uma pessoa que há muito tempo que dizia que falava, ele tinha pelo aparelho de televisão, falava com Einstein e Marilyn Monroe. Era muito variado o cardápio dele de e ele falas. Conseguiu trazer uma nova teoria da física conversando com Einstein? Não. O Einstein só dizia que, olha, vai fazer muito frio amanhã. Bom, eu conversei aqui com... Por que é Marton ou Marton? Marton. É Marton só, não é? Ou tem gente que chama Marton, porque eu falei Marton o tempo todo. Não, mas todo mundo... Porque não, é porque me falaram errado, escreveram errado para mim. Agora que eu vi que é Marton. Então você me perdoe. Não. Você me perdoe. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente...